Sou crente e não entendo. Jesus bebia vinho porque não posso beber. Ah, não sei. Eu sei porque eu não devo beber. Agora, se você quer imitar tudo que Jesus fazia, começa ressuscitando o morto. Aí depois você vai tomar uma taça de vinho para comemorar. A Bíblia não condena tomar bebida alcoólica. O que a Bíblia condena é a embriaguez, né? É o vício, né? É a relação problemática com essa bebida alcoólica. Da mesma forma que é errado o vício em qualquer coisa, em açúcar, em gordura. Você vê, né, que muita gente fala de quem bebe bebida alcoólica, mas muitas vezes são pessoas que têm problemas com doces, problemas com gordura, que tem o colesterol lá em cima, o diabetes lá em cima, e tem gente que diz assim, eu não bebo bebida alcoólica porque faz mal. É mesmo? O que será que faz mais mal, uma taça de vinho ou um copo de Coca-Cola? Então o princípio é esse mesmo. Mas vamos lá para o texto, né? É estranho, né, a pessoa achar que é errado você consumir bebida alcoólica e ao mesmo tempo acreditar que Jesus transformou a água em vinho. Como é que fica isso, né? Porque Jesus transformou a água em vinho e serviu aquele vinho no casamento, que inclusive os convidados disseram que foi guardado o melhor vinho para o final, e isso é errado, então ele serviu para as pessoas uma coisa que é errada. E quando Jesus serviu a ceia, né? Você acha que era o que ele estava tomando ali? Era suco de uva num copinho de plástico, igual a gente faz? Ou eles estavam tomando vinho, né? E quando o apóstolo Paulo ele receita para Timóteo tomar um cálice de vinho sempre, para que ajude na dor de estômago de Timóteo. Então, é complicado você dizer que é errado, né? Sendo que a gente tem tantos exemplos assim de que na cultura deles eles consumiam vinho. E que, inclusive, por mais que escandalize as pessoas, provavelmente o próprio Jesus consumiu vinho. Inclusive, tem um texto que os fariseus acusam ele de beberrão e de comilão, porque ele come e bebe com pecadores. Consumir vinho não era uma coisa que é visto como é visto na nossa cultura hoje. Era uma coisa normal. Se você for na Alemanha, nas igrejas evangélicas, eles consomem bebida alcoólica, cerveja, na Argentina, vários outros lugares. Mas os missionários que evangelizaram o Brasil, que tinha uma característica mais puritana, trouxeram esse costume para cá, imagino que por ver que muitas pessoas não sabiam lidar com isso, e ficou como uma regra que o crente não consome bebida alcoólica. Só que esse não é um raciocínio bíblico, é uma coisa mais cultural. E tem muitas coisas que são de aspecto cultural que não são bíblicas. Então assim, a pessoa pode até escolher não tomar bebida alcoólica porque ela não se sente bem, porque é mais saudável. Agora, impor isso aos outros é errado. Existe um pecado muito grave que a Bíblia diz, que ninguém deve acrescentar nenhuma vírgula ao texto bíblico e dizer coisas que ele não diz. Eu imagino que se as pessoas pudessem, elas tiravam da Bíblia esse texto que Jesus transformou a água em vinho. Porque fica difícil você dizer que você não pode tomar e ao mesmo tempo você acreditar que Jesus transformou a água em vinho. É quase que você tem que acreditar em uma coisa ou em outra. Aí o que vão dizer? Alguns teólogos vão tentar dizer que o vinho da época de Jesus não tinha álcool. E aí se o vinho não tinha álcool, para que é preciso a orientação de não se embriagar, já que o vinho não tinha álcool? Aí talvez a pessoa vai dizer assim, não, o vinho da época do apóstolo Paulo não é o mesmo da época de Jesus. Mas como, se eles são ali do mesmo século? E como a pessoa, para ser sincera, ela precisa ir contra algumas coisas que talvez a igreja tenha ensinado há muito tempo, ela fica nesse discurso de não responder e de rebater com umas coisas que não fazem sentido. Mas na verdade a Bíblia não condena o consumo de bebida alcoólica. O que ela condena é a embriaguez.